Glória a Deus, a graça e a paz, queridos, amém? Quem está feliz hoje? Glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui, tendo essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Para mim é uma honra e também um grande tremor, porque para estar aqui em cima do altar e liberar uma palavra que vem do trono de Deus é uma grande responsabilidade. Mas graças a Deus, não porque a gente é merecedor, mas é porque Deus tem misericórdia realmente. Então, queridos, queria pedir que com todo carinho, com toda a educação, que você não se dispersasse, não desprendesse daqui do momento agora, é o momento da palavra, um momento muito importante. Vou fazer o máximo possível aqui para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. E foi engraçado, querido, porque o pastor pediu para me pregar já faz um mês, e eu tinha algumas coisas já no meu coração, Deus já estava falando algumas coisas no meu coração, e eu falei, poxa, como é que eu vou botar isso no esboço? Como é que eu vou transmitir isso? Tomara que eu consiga transmitir o que Deus colocou no meu coração. E eu estava escutando algumas ministrações numa conferência que está tendo lá na Batista Lagoinha, umas conferências muito poderosas, e eu vi que é o mesmo mover, que Deus está falando a mesma coisa em todos os lugares. Então é de suma importância que nós prestamos bem atenção para que Deus venha falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Cada canção aqui que foi entoada ao Senhor tem tudo a ver com a mensagem, Então eu creio que a mensagem realmente vem do Senhor, amém? Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre crescimento. Eu já preguei uma vez aqui na quarta-feira sobre crescimento espiritual. Eu preguei o básico, falando sobre nós crescemos na presença de Deus. Só que hoje eu quero falar um pouco desse crescimento, mas um pouco ainda avante, nós como igreja, Então, precisamos que o reino de Deus se expanda, na verdade, porque ainda tem muitos lugares ainda que não foi alcançado, a palavra de Deus ainda não chegou, tem muitos corações ainda que não foram transformados, até mesmo nós que estamos aqui dentro da igreja, às vezes estamos dentro da igreja, mas ainda não fomos verdadeiramente transformados. Então é importante que o reino de Deus se estabeleça, e para que isso aconteça, para que a igreja de Deus venha se expandir, para que ela venha estar preparada para aquele grande dia. Sabe qual é o grande dia? Sim ou não? O dia que o Senhor irá nos buscar. E Ele vai buscar uma igreja preparada, uma igreja renovada, uma igreja sem mácula, sem rugas, sem nada. Uma igreja santa, uma igreja perfeita. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos filhos daquele que é perfeito. E sendo filho daquele que é perfeito, então se tornamos perfeitos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, para haver tudo isso, para que o Senhor busque a sua igreja, precisa haver um crescimento. Primeiro o crescimento pessoal, para depois o crescimento geral. Amém? Ou seja, o vertical, ele gera fruto na horizontal. O vertical, ele gera fruto na horizontal. Então, vai haver crescimento se primeiro eu crescer na presença de Deus. Amém? Então eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Amém? E Deus tem falado muito forte comigo sobre isso, e eu queria transmitir isso para vocês. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua palavra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Grave isso na sua cabeça. Para haver crescimento no nível geral, precisa haver um crescimento no individual. E a igreja do Senhor está rompendo, ela está avançando, porque está próximo do Senhor vir nos buscar, Ele está à porta, a palavra de Deus diz. Então, ela precisa romper, ela precisa estar realmente preparada. A igreja não pode estar acomodada. Amém? Vamos lá então em Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim. Todo mundo achou, amém? Está lá no telão também. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Que texto poderoso, né, queridos? Agora vamos examinar esse texto, versículo por versículo que a gente acabou de ler. E vamos entender o que Deus está querendo dizer aqui para nós. Amém? Então vamos lá, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta, e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Ou seja, o Senhor está falando do que aqui? Ele está falando de um chamado. Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Quem aqui está sintonizado, né, na revelação que Deus deu aqui à nossa igreja sobre os 5 ministérios? Todo mundo está ciente, amém? Glória a Deus. Se você ainda está com dúvida em alguma coisa, querido, procura o pastor, procura algum líder, ele vai te explicar. Então, cada um de nós temos um chamado. Aqueles que fizeram lá o teste, né? Aqueles que fizeram aquelas questões que o pastor mandou para fazer, você descobriu qual é o teu chamado que mais está aflorado, que mais chama atenção. Então, aqui Deus está falando que tem um chamado específico para cada pessoa. Toda pessoa nova convertida, toda pessoa que nasce de novo, ela recebe um chamado. Tanto um chamado individual, como um chamado no modo geral. Porque então, quando ela cresce no individual, ela também ajuda a crescer no geral. E o geral, o que é o geral? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Fala de um todo. Então, ela ajuda essa igreja a crescer. Amém? Agora vamos lá ao versículo 12. Versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o versículo 12, querido, explica que o Senhor distribui esses dons espirituais. Ele que distribui. Isso vem dele. Para o quê? Primeiro, para aperfeiçoamento e amadurecimento. Para que eu e você venhamos crescer. Lembra que eu falei? O individual. Segundo, para a obra do ministério referente ao chamado o qual ele te deu. Ou seja, para você exercer isso, tanto para você crescer, mas também para a obra de Deus. Amém? E terceiro, para a edificação do corpo de Cristo, isto é, todos os cristãos. Amém? Vamos lá, continuando, para a gente não... Isso é só uma introdução, amém, queridos? Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, aqui fala sobre o desejo do Senhor. Ele quer o quê? Que nós cresçamos. Ele deseja nos aperfeiçoar. Ele quer que a gente venha romper. Amém, queridos? Ele quer que a gente venha sair da nossa zona de conforto. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Então ele quer que a gente se aperfeiçoe dia após dia. Não é só você vir aqui no discipulado, né, que tem segunda, terça, sábado. Não é só você vir apenas nos cultos de domingo, mas é dia após dia. Aqui o que vai acontecer é o resultado daquilo que você é lá na sua casa, daquilo que você é lá no seu emprego, daquilo que você é quando ninguém está te vendo. Então ele quer que você cresça dia após dia. Ele quer que nós sigamos ter o caráter de Cristo, onde as pessoas olham para nós e falam assim: meu Deus, é Jesus que está aqui na terra? Você vai falar assim: a presença dele habita dentro de mim. Amém? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, o Senhor nos ensina aqui sobre a finalidade de alcançarmos o caráter perfeito de Cristo. E a finalidade é, queridos, para que não sejamos enganados. Para que você fique somente com a verdade. E nada mais que a verdade. Você só precisa da verdade. Você lembra daquela passagem lá da botija de azeite? Né? Ela só tinha ali algumas botijas de azeite. Ou aquela do fermento. O que está querendo nos mostrar com isso? O que Deus está querendo nos mostrar com isso? Que o que nós precisamos, querido, é o necessário. Fermento fala da palavra, é aquilo que faz o pão. O óleo fala da unção.
Então, nós precisamos daquilo que é necessário. Você precisa estar baseado na palavra e ter a unção de Deus. Através disso, vai haver a multiplicação. Não precisa mais inventar nada, a palavra e a unção. Amém? Então, esse é o que o Senhor quer, a finalidade dele. A finalidade para que nós não sejamos mais meninos na fé. Amém? Para que nós devemos fazer a vontade do Pai. E o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, ou antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, Ele está aqui nos ensinando para que nós devemos crescer em Cristo Jesus. Nele está contida todas as fontes necessárias para que venhamos crescer, porque Ele é o cabeça da igreja, para que essa igreja venha a romper. Amém? Queridos, para que a igreja venha a romper, para que eu e você venhamos romper, precisa haver um alinhamento. Se eu e você não estivermos alinhados com o céu, é triste, mas nós vamos ficar. E Deus, Ele conta comigo e com você, Ele conta com a sua igreja. Ele precisa que nós venhamos nos alinhar. Nós precisamos entender o modo e precisamos entender o tempo. O modo de como Ele quer que nós façamos e o tempo em que Ele quer que nós façamos. Então nós precisamos entender que tempo nós estamos vivendo. E essa foi a minha preocupação quando eu trouxe essa palavra. E quando eu vi alguns pregadores pregando praticamente a mesma coisa. Esse é o modo da igreja romper, entrar em níveis cada vez mais elevados na presença de Deus. Chega de ficar buscando a presença de Deus só na igreja. Chega de você ficar buscando Deus nas campanhas, nada contra. Mas você precisa ter uma intimidade com o Senhor, amém? E versículo 16, para nós encerrarmos aqui essa parte. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Ou seja, mais uma vez, Deus aqui, Ele conta comigo e com você. Cada peça é importante, né? Que Ele fala aqui, para que haja ligação, pelo auxílio de cada parte. Talvez você não tenha aqui o desempenho de falar em público, não sei, mas você é bom em contar o seu testemunho para as pessoas lá fora, não, talvez não aqui em cima, mas lá fora. Queridos, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não fique inventando moda. Jesus já falou nossa palavra o que temos que fazer, amém, queridos? Eu queria aqui mostrar duas imagens. A primeira imagem, vamos ver se nós nos encontramos, achamos que estamos parecidos com isso. Será que nós estamos assim hoje? Medita nessa mensagem aí. Olha lá, a mulher está com a palavra, né? Vamos dizer ali, lendo a palavra. Está se alimentando. Lembra do livro de Pedro, capítulo 2? Versículo 2, que Jesus fala, que Deus fala, né, através de Pedro ali, para que nós viemos desejar o puro leite espiritual. Só que lá em Hebreus também fala que pelo tempo, a gente já não deve ser mais meninos, inconstantes. Então está na hora de crescer, nós precisamos crescer. Ou será que você está com uma segunda imagem? A segunda imagem. Será que você está assim? Isso no mundo espiritual, queridos. Eu não estou falando aqui, né? No mundo espiritual. Será que nós estamos assim? Na vida normal, na vida natural, para que haja um casamento, para que duas pessoas venham se casar, claro que hoje muitas coisas mudou, né? Mas no natural, para que duas pessoas cheguem ao nível de ter um relacionamento mais íntimo e fechar ali uma aliança entre elas, precisa ver o quê? A pessoa precisa ser madura. Primeiro ela cresce, ela aprende a lidar com as consequências da vida, ela trabalha, então, ou seja, ela cresce, para depois então ela dizer assim, eu estou pronto para casar. E assim somos nós, queridos. Será que eu e você estamos prontos para a boda do Cordeiro?
Será que você estamos prontos para a boda do Cordeiro? Nós precisamos nos preparar, querido. Nós precisamos, dia após dia, estar preparados para o grande dia. Agora me responda uma coisa, diante dessas imagens. Parece que está tão gostoso aquele homem dormindo ali, daquele jeitinho. Né? Tão aconchegante, todo cheio de nhenhenhé. Será que eu e você já sentimos saudades do tempo que você era um pouco mais novo, em que você não tinha grandes responsabilidades? É provável que sim. É provável que você já pensou, poxa, agora eu tenho tantas responsabilidades, como eu queria ser que nem uma criança que não tem responsabilidade alguma. Só que eu quero falar uma coisa para você, queridos, as responsabilidades, elas nos fazem sair da tão conhecida zona de conforto. Os desafios nos levam a níveis mais altos. Então nós precisamos aceitar as responsabilidades, nós precisamos aceitar os desafios que é proposto a nós. E o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele deixou um desafio à sua igreja. Só que esse desafio só vai ser cumprido se eu e você crescermos na presença de Deus. Amém? Então nós precisamos sair da zona de conforto. Amém? Agora voltando um pouco, querido, em Efésios capítulo 3, versículo 10 ao 12. Olha o chamado, olha o propósito da igreja de Deus. Diz assim: para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, confiança pela nossa fé nele. Queridos, Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Muitas vezes nós temos sido covardes no reino de Deus. Então nós precisamos primeiro entender o nosso chamado. Nós precisamos também responder a esse chamado. Senão a igreja não vai romper, senão nós não vamos crescer. Deixa eu contar aqui uma história verídica, uma história verdadeira. Eu estava até compartilhando com o pastor Valdir, contando para ele mais ou menos o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu vi e achei interessante isso, talvez você já tenha ouvido. Mas conta-se que fizeram um teste, colocaram algumas pulgas dentro de um recipiente pequeno. A pulga, quando está no ar livre, ela pula à vontade, não é verdade? Você acha uma pulga, quando você vai pegar ela, já sumiu. Às vezes ela dá um pulo que você nem vê o tamanho do pulo. E fizeram um teste um dia de colocar algumas pulgas dentro desse recipiente. E deixaram ela por 7 dias ali. 7 dias apenas. E essa pulga ficava pulando toda hora, querendo escapar. Toda hora. Só que toda hora ela tinha uma barreira. Toda hora ela batia naquela tampa. Depois de 7 dias, então, eles abrem essa tampa e eles soltam essas pulgas. Sabe o que aconteceu, queridos? Essas pulgas continuaram pulando naquela mesma medida em que elas estavam presas. Nunca mais elas pularam como elas pulavam quando elas estavam libertas, quando elas estavam livres. Assim somos eu e você. Muitas vezes nós estamos na zona de conforto e ali nós estacionamos. E nós não conseguimos mais romper essas barreiras. A gente vai até uma altura, aqui está bom. Só que, querido, Deus é poderoso. Você crê, amém? Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é Deus maravilhoso, Deus forte, Ele é tudo que nós podemos imaginar e muito mais. Então, como que a sua igreja vai estar acomodada, confortada no nível que estamos? Precisamos romper, precisamos avançar. Às vezes as nossas práticas nos fazem ficar na zona de conforto. Então precisa haver mudanças. Precisa haver a mudança no nosso comportamento, na nossa posição. Querido, nós somos chamados para ser a noiva de Cristo. E ser a noiva de Cristo exige grandes responsabilidades. Primeiro, cresça. Segundo, expanda o meu reino na terra. Você sabe o que significa igreja?
A palavra igreja no grego significa chamados para fora. Chamados para fora. Será que eu e você estamos desempenhando nosso papel como igreja? Será que eu e você estamos nos preocupando com o reino de Cristo? Chamados para fora também inclui, queridos, nós não sermos como o mundo. Para fora do mundo, sair para fora do mundo. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos com as práticas do mundo. Muitas vezes queremos trazer estratégias do mundo para dentro da igreja. E não precisa. A palavra de Deus ela é suficiente. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós chorarmos, se nós prantearmos, como tem acontecido nesses dias aqui na igreja, que Deus tem falado aos nossos corações, vigília, dias de oração. Se nós fizermos isso, Deus ele vai fazer com que o seu reino se estabeleça. Ele precisa de mim e de você. Amém? Então, queridos, nós não podemos ser uma igreja acomodada. Porque há uma unção, há uma autoridade sobre a igreja. E isso foi dado somente à igreja. Só que o Senhor, Ele não desperdiça a unção. Ele não desperdiça. Quer uma prova disso? Lá em 1 Samuel, capítulo 15, e capítulo 16 também, se você quiser ler na sua casa. Não vou ler agora para não tomar muito tempo. Mas o rei Saul, você conhece essa história? A presença de Deus saiu de Saul. Por quê? Porque ele não obedeceu 100% aquilo que o Senhor tinha liberado para ele fazer. O Senhor já deixou escrito na sua palavra qual é a missão da igreja. Então, se eu e você abortar essa missão, se eu e você manipular essa missão, a unção de Deus vai ser retirada. É muito forte isso, querido. Não queira ficar sem a presença de Deus. Não queira ficar sem a unção. Há um poder na igreja, há um poder em você. O Espírito Santo habita dentro de você e você não pode deixar isso preso em você. Você precisa soltar o leão, como diz Luiz Hermínio. Solta o leão que está dentro de você. Amém? Solte o leão. Nós somos chamados para ser a igreja. Nós somos chamados para ser a noiva. Agora olha que interessante. Vamos abrir lá em Cantares, capítulo 5, versículo 2 ao 8. Cantares é um livro fabuloso. Muitas juras de amor, carinho, um livro poético. Cantares capítulo 5, versículo 2 ao 8. Diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Peraí. Que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça é cheia de orvalho e os meus cabelos estão das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como os a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os a tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu de amor por ele. Do quarto, por amor por ele. Deixa eu voltar aqui que está meio difícil aqui. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei-o e não achei, chamei-o e não respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas do muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe diga que eu estou enferma de amor. Por que eu li esse texto, queridos? A gente vê aqui uma história de amor, né? Queridos, essa história aqui faz uma analogia
entre Cristo e a igreja, ou o noivo e a noiva. Aqui, queridos, está falando de Salomão e Sulamita. O estudo diz aí que Sulamita foi uma mulher em que Salomão se apaixonou. Só que essa paixão não foi uma paixão qualquer, foi uma paixão profunda. E então Salomão, nesse período que aconteceu isso, ele foi em uma das suas vinhas, ele já era rei, ele foi em uma das suas vinhas e viu essa moça, Sulamita, que trabalhava naquele lugar. Então ele ficou tão apaixonado por ela, aquele amor à primeira vista, ficou tão apaixonado por ela, que mandou chamar ela para que ela viesse até ele. Só que quando ela soube que era Salomão, quando ela viu que era o rei que estava chamando ela, ela saiu correndo. Ela ficou com medo. Então o que Salomão faz? Ele volta ao palácio e ele tem uma ideia. Ele pega e se veste como um pastor. Ele se veste como um plebeu. E ele vai de novo até aquela vinha. E ele põe uma roupa simples, e ele vai até aquela vila atrás dessa mulher, porque ele ficou completamente apaixonado. E ele vai com a intenção de conquistar essa mulher, porque ela já havia o conquistado. Aí então, o que aconteceu? Ele conquistou ela. Já aquelas vestes, né, aquelas joias e tudo mais, já não assustava. Então ele foi humilde, foi até ela e ela acabou se apaixonando por ele. Claro que isso levou tempos, né? Não foi da noite para o dia, mas esse modo qual ele teve, essa ideia qual ele teve, funcionou, ela se apaixonou por ele. E segundo os historiadores, queridos, essa foi a mulher que ele mais amou. A mulher que ele mais amou. Porque ela não amou por aquilo que ele tinha. Ela amou por aquilo que ele realmente era. Então o que ele tinha para ela não era de suma importância, mas o que realmente ele era, o que ele representava para ela, o que ele fazia por ela. Então Salomão, ele conquistou essa mulher. E sabe o que eu entendo com isso, como eu falei? Essa é uma analogia entre Cristo e a igreja, entre a noiva e o noivo. Deus, ele fez isso conosco. Ele deixou o seu trono, ele desceu como um plebeu. Então ele nos leva para o seu palácio. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, o reino do seu Filho amado. Ele fez isso comigo e com você. Agora, nós vemos nesse texto, queridos, que há muitas palavras de amor, carinho, ternura, e até mesmo palavras íntimas, não é verdade? Você sabe por quê, queridos? Por que esse texto ia estar aqui simplesmente por estar? Não ia estar simplesmente por estar. Além da lógica, há algo espiritual contido aqui. Porque é a palavra é revelada. Amém? Queridos, porque a intimidade para Deus é algo muito sério. Tanto que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 assim, ó: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Logo depois, o que ele afirma? Olha o que ele afirma: grande é esse mistério. Há um mistério nisso, porque intimidade para Deus é algo muito sério. E quando Jesus, lá em Mateus 6,6, ele fala assim para nós: entra no seu quarto, entra no secreto. Está falando do quê? De intimidade. Ele está nos chamando para uma intimidade. Porque na intimidade é que nós revelamos para Deus quem somos. E na intimidade é que Deus se revela para nós a sua glória. Queridos, agora preste atenção no texto de Cantares. A mulher aqui, ela estava dormindo. A mulher representa a noiva de Cristo. Ela estava dormindo. Ela estava acomodada.
Mas isso não em tempo qualquer, no tempo em que o noivo estava à porta. Ela estava dormindo. E hoje, queridos, há uma igreja dormindo. Há uma igreja adormecida, enquanto o noivo bate na porta. Há uma igreja adormecida, uma igreja que está acomodada, enquanto tem um noivo cheio de amor para revelar. Apocalipse 3:20 fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz e depois abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, o coração dessa mulher até queria, até velava, mas ela estava dormindo. A noiva até estava esperando o noivo. Nós não estamos esperando o noivo? Mas ela dorme. Assim também acontece na parábola das 10 virgens. Não é verdade? Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas chegou um período em que elas dormiram. As 5 prudentes, elas reservaram seu azeite. Elas reservaram, mas as loucas, elas não reservaram. Só estavam com suas lamparinas. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus, ele não vem buscar as lâmpadas. Deus vem buscar a unção. Aquele que tem a unção, ele vem buscar. Porque ele não desperdiça a unção. Assim como Saul, como eu falei, ele desperdiçou a unção. Ele quis buscar os seus meios, os seus métodos e acabou ficando sem a unção. E olha só, e voltando aqui à história, vemos que o noivo ele passa as mãos pelas frestas. Ela então se derrete de amor. Queridos, assim estamos nós hoje. Nós sabemos que o noivo está com a mão na porta. E nós, com a nossa boca, nós liberamos. Nossa, eu não vejo a hora do Senhor voltar. Cheio de amor. Mas olha para dentro de você. Será que eu e você estamos preparados? Será que eu e você não estamos dormindo interiormente? E ela derrama mirra. A mirra também fala de unção. Se nós formos buscar e compreender a fundo esse texto, você vai ver quão profundo é. Continuando aqui, ela saiu correndo, ela fica com as mãos cheias de mirra, mas daí o noivo já se afastou. Então, ela sai pelas ruas, desesperada, e o que acontece? Os guardas as espancam. Queridos, uma igreja espancada é aquela que perdeu a essência do Evangelho. Aquela que perdeu a presença do Senhor. Assim como Saul. Nós precisamos ser uma igreja como Maria. Sabe aquela passagem de Marta e Maria? Onde Jesus vai à casa e Marta está lá com seus afazeres, enquanto Maria, quando vê Jesus, vai aos seus pés. Fala do quê? De intimidade. Nós precisamos ser uma igreja como Maria, uma igreja íntima ao Senhor. Porque se nós pararmos para ouvir ao Senhor, aí então Ele vai fazer as coisas acontecerem. Agora Marta, ela preferiu primeiro fazer, para depois dar atenção ao Senhor. Então nós não podemos ser assim, nós temos que ser uma igreja como Maria. E olha só no versículo aqui de Cantares 2 e 3, ela diz assim, que já se despiu das vestes, e já lavou os pés, e não quer mais sujar. O que isso nos fala? Queridos, Efésios 6, as armaduras espirituais. Ela não quis mais as roupas espirituais. Ela se despiu, ela tirou as suas vestes. E ela também não quis sujar os seus pés. Os pés falam da preparação do Evangelho. Os pés falam de anunciar o Evangelho, de ir. Ela se acomodou. Queridos, queria que você abrisse sua palavra em Isaías, capítulo 32.
Nós não podemos ser uma igreja acomodada, uma igreja que dorme. Toda autoridade foi dada à igreja para uma grande missão. Isaías capítulo 32. Versículo 9. Olha o que o Senhor diz para a igreja. Versículo 9. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulher que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos vós, que estáis tão seguras, despivos e pondo-vos nuas, cingi-vos com panos de saco e os vossos lombos. Até aqui tá bom. Queridos, o que ele está dizendo aqui para nós acordarmos. Essa mulher se tirou as suas vestes, se despiu das suas vestes, das armaduras espirituais, essa igreja. Nós só devemos nos despir das nossas armaduras espirituais quando nós vamos nos encontrar em momento de santificação ao Senhor. Onde é momento de nós prantearmos, onde é momento de nós jejuarmos. Aí então nós vamos rasgar as nossas vestes e vamos botar panos de saco. O que isso significa? Significa que você se submete ao Senhor em humilhação, dizendo para Ele: Pai, eu não sou digno. Pai, eu não sou digno, eu preciso da sua misericórdia. Queridos, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas Deus, Ele é tremendo. As suas revelações, Deuteronômio 9, se eu não me engano, diz que as coisas reveladas pertencem ao Senhor, mas as ocultas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ao contrário? Ao contrário. Pertence aos nossos filhos. Queridos, olha o que o Senhor está nos dizendo. O diabo, ele não tem poder da revelação. Por quê? Olha só, quando aconteceu lá no tempo de Moisés, o faraó mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Por que ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas? Porque ele não sabia qual era a criança escolhida. Por quê? Porque ele não tem a revelação de qual era. Quando Jesus nasceu, a mesma coisa. Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas até encontrar aquele que era o verdadeiro. Porque o diabo, ele não tem poder da revelação. A revelação pertence a nós. O Senhor entregou a revelação à sua igreja. Amém, queridos? Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Deus, alguém falou assim, acho que não me engano foi o Luiz Hermínio, Deus, ele não responde às nossas perguntas, ele responde às nossas respostas. Conforme a resposta que você dá, é aí que ele vai responder aquilo qual você está buscando. Porque nós temos um chamado, o chamado já está aqui. Nós temos uma missão, a missão já está aqui. Você só precisa se debruçar, você só precisa meditar e entender em que momento estamos vivendo. Agora eu quero falar um pouco sobre Moisés. Moisés passou por esse período. Moisés entendeu isso. Ele passou por um alinhamento. Sabe aquilo que aconteceu lá em Ezequiel capítulo 37? O que aconteceu primeiro? Estava lá Ezequiel, ele viu o que primeiro? Um monte de ossos secos. Num vale. Não tinha vida alguma. Talvez a igreja, no geral, possa estar assim hoje. Misericórdia, mas em quesito de crescimento espiritual. E o que o Senhor fala para Ezequiel? Pode haver vida nesses ossos? Ezequiel fala assim, o Senhor está falando. E aí então ele fala, profetiza. O que acontece primeiro, queridos? Junta-se ossos com ossos. Depois, tendões com tendões. Depois, carne com carne. O que eu entendo aqui? Alinhamento. Está estruturando, levantando um novo exército. Só depois de tudo isso acontecer, osso com osso, tendão com tendão, carne com carne, ele sopra o Espírito.
Se nós queremos ter uma igreja cheia de unção, se nós queremos ser a igreja que prega verdadeiramente o evangelho, que tem o Espírito realmente genuíno dentro de nós, nós precisamos nos alinharmos com o céu. Nós precisamos viver uma vida de atitude, uma vida de posição. E Moisés, querido, ele também tinha um chamado, assim como eu e você temos. Desde criança ele foi destinado. Você conhece a história dele? Ele foi destinado ao quê? A liderar um povo. A tirar o povo da escravidão. Ele foi destinado. Mas o fato de uma pessoa ser destinada, queridos, não quer dizer, não significa que ela está determinada para cumprir este propósito. Só isso não basta. Então, primeiro eu preciso entender que eu tenho um chamado. Depois eu preciso responder a esse chamado. Isso implica posição. Isso implica atitude. Queridos, porque eu posso ter um chamado e ser destinado para fazer alguma coisa. Mas se você não se render, se você não responder, se você não dizer assim, Pai, eis-me aqui, você nunca verá o que Deus tem para fazer. E o que Deus tem para fazer é coisas muito grandiosas. Eu estava escutando uma ministração onde o pastor falava assim, que nós precisamos parar de ser uma igreja histórica. Uma igreja que fica só lembrando o que Deus fez. Não que nós estamos anulando o que Deus fez, muito pelo contrário. Mas nós também precisamos viver essas coisas, ou ainda até mais. Então nós precisamos nos posicionar. Porque posição, como eu disse, implica atitude. Você se posiciona, então você toma uma atitude. E queridos, nós precisamos de atitude, não só de boa intenção. Às vezes você tem uma boa intenção. Amém? Mas só boa intenção não faz nada. Ela precisa ser acompanhada com uma atitude. Eu falei aqui na quarta-feira, já viu aquele ditado que diz assim, de boa atitude, de boa intenção o inferno está cheio? O céu não é lugar de boas intenções, mas é lugar de atitudes certas. Atitudes corretas. Agora continuando aqui, Moisés, quando ele foi chamado, ele era apenas um ex-príncipe, fugido do Egito. Sabe por quê? Porque ele matou um soldado egípcio, porque ele se revoltou com a cena em qual ele viu. E mais, ele viveu num povo que não era dele. Depois disso, ele fugiu. Ele viveu num povo que não era dele. Ele cuidava das ovelhas que não eram dele. Ou seja, aparentemente, ele não tinha nada, na verdade. Mas ele tinha, queridos. Sabe o que ele tinha? Ele tinha um cajado. Aí você fala, mas só um cajado? Mas é o suficiente. É o que Deus precisa. Aí você olha para a sua vida e você fala assim, mas Diego, eu não tenho nada. Eu não sei nada. Queridos, o que tem na sua mão? O que tem na sua mão é o suficiente. Deus, ele não precisa de métodos humanos para expandir o seu reino. Ele não precisa daquilo que eu e você possa fazer com a nossa força do nosso braço. Porque quando nós fazemos com a força do nosso braço, nós nos achamos. Chega uma hora que a gente fala assim, Deus, eu não preciso mais de você, deixa que eu faço do meu jeito. E não é isso, querido. Deus, ele não precisa de nada que eu e você possa construir na nossa força. O que você tem nas suas mãos? Mas antes de tudo isso vem a preparação. Deus, ele leva Moisés para o deserto. Moisés, ele teve que passar por tantas coisas, queridos. Ele ficou 40 anos no Egito. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto. Deserto é lugar de preparação. Muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, eu estou passando por um deserto na minha vida, tira eu daqui. Queridos, o deserto é o melhor lugar para te forjar. O deserto é o melhor lugar para você crescer. Você sabe por quê? Porque no deserto você não vê nada. No deserto você não vê além de areia. Então quando você não tem nada para ver exteriormente, você começa a olhar interiormente. Você começa a olhar para dentro de você.
Você começa a falar: Pai, realmente eu sou falho. Pai, realmente eu preciso da sua ajuda. Pai, faça o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Deserto é lugar de preparação, onde você não vê nada exteriormente, mas começa a enxergar interiormente. Aí você pergunta: mas por que levar para o deserto? Né? Qual é o propósito disso? Além de, né, estar preparando. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele quer saber o que vai em nosso coração. O que vai no coração de Moisés, o que vai no meu e no seu coração. Aí você fala assim: mas Deus já não sabe o que está no nosso coração? Ele já não sabe o que nós pensamos? Sim, Ele sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Então para quê? Queridos, é que nós não sabemos de nada. Então o que Ele faz? Ele nos leva para o deserto. Vou dar um exemplo aqui. Você já tirou uma foto e você, depois de olhar para essa foto, você falou assim: ah não, pode apagar essa foto, fiquei horrível. Olha o tamanho do meu nariz. Olha o tamanho do meu nariz, da minha orelha. Alguém já passou por isso? Eu acho que a maioria, na verdade. Queridos, a foto só é o perfeito reflexo da sua imagem. E sabe o que é isso? Isso que a glória de Deus faz comigo e com você. É isso que ela faz. Ela mostra para você, você mesmo. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus. A glória de Deus mostra para você quem você é, para você mesmo. Para você então se forjar, para você então crescer na presença de Deus. Deus, Ele é o único capaz de mostrar você para você mesmo. Quer um outro exemplo? A história de Natã e Davi. O que aconteceu? 2 homens, um rico e um pobre. Um que tinha, né, lá o seu rebanho, muitas cabeças de gado, ovelha e tudo mais, enquanto um só tinha uma. Aí Natã interroga Davi, falando para ele, né? E aí esse homem rico ainda tira esse único animal desse homem pobre. E aí Natã pega e fala para Davi: o que tinha que acontecer com esse homem? Ah, esse homem tinha que morrer. Onde já se viu, o cara já tendo um monte de coisas e ainda quer tirar daquele que só tem um pouco, aquele que só tem um único. Tem que matar esse cara. Olha o que a glória de Deus faz. Natã pega e fala o quê? Esse cara é você. Esse cara é você. Então a glória de Deus está também em nos ajudar a enxergar quem somos, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer. Então Deus, Ele é capaz, somente Ele é capaz de fazer a sua vontade em nós, de mostrar nós para nós mesmos. A glória de Deus, queridos, é o único lugar onde nós conseguimos ver nossos pecados, onde nós conseguimos ver as nossas estruturas erradas. E agora que eu quero falar sobre estrutura, sobre fundamento. Em Êxodo 3, vamos lá para Êxodo agora. Êxodo 3, versículo 5. Olha só o que acontece. Depois que já aconteceu muitas coisas na vida de Moisés, agora chegou a hora dele receber o chamado, de ter o primeiro contato com Deus. Versículo 5, olha lá. Eu já volto aqui, mas vamos ler o versículo 5. E diz assim, ó: e disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que está acontecendo aqui? Se você for ler um pouco antes aqui, você vai ver que Moisés estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente ele vê uma sarça ardendo em chamas, mas ela não se consumia. E Moisés, quando ele olha para aquilo chama sua atenção. E aí então ele vai para perto e Deus fala: Moisés, Moisés. Mas antes de eu chegar nessa parte, esse versículo que a gente acabou de ler tem uma chave aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sapatos, sandálias, a toda tradução pode estar sandálias.
O que significa isso? Fala de fundamentos. Tirar as sandálias. O que Deus estava falando? Não vem com os teus fundamentos. Não venha com os teus fundamentos. Até que você fez do seu jeito. Agora começa a usar os meus fundamentos. Começa a usar os meus fundamentos. E esse foi o primeiro contato, Senhor. Queridos, com o Senhor. E Deus já fala, opa, não venha com o seu jeito. Agora vai ser do meu jeito. Então quando você entende o seu chamado, você obedece, você se posiciona, você precisa entender que não é do seu jeito. Tire as suas sandálias e comece a usar as sandálias do Senhor, amém? Você quer um outro exemplo lá? João Batista, quando Jesus se aproxima, o que ele fala? Em João capítulo 1, versículo 27, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias. O que ele está querendo dizer aqui, queridos? Eu não posso tocar nos fundamentos dele. Eu não posso tocar nos fundamentos dele. Eu não sou digno de tocar os fundamentos dele. Era isso que ele estava falando. E também, queridos, lá em Lucas, onde Jesus mandou os 70. Lucas 10, 34. Você sabe essa passagem? Onde que Jesus pega e manda os 70. Em dois, o que ele fala? Uma das coisas que Jesus pediu para eles: não leve sandálias. Só que antes ele fala que eles tinham autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Mas ele fala, não leve as sandálias. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, com o fundamento de vocês, vocês não vão conseguir expulsar o demônio. Com os fundamentos de vocês não vão conseguir vencer. Use os meus fundamentos. Queridos, o diabo ele não tem medo de quem grita, de copo com água em cima da televisão, de pano ungido. Ele não tem medo disso. Sabe o que ele tem medo, querido? Ele tem medo de homens ungidos. Homens que andam nos fundamentos de Deus. Então, querido, corresponda à visão do Senhor. Ele tem uma visão à igreja. Êxodo 3, 4. Moisés vê o quê? A sarça. A sarça estava consumindo em fogo, estava ardendo em fogo, mas não se consumia. A gente lendo a passagem aqui, a gente percebe que parece que não foi só naquele instante que aconteceu aquilo. Já havia alguns dias acontecendo aquilo. E aquilo intrigava Moisés. Moisés olhava, ele ficava assustado. Só que chegou uma hora que ele deu atenção. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Quando nós damos atenção para as coisas de Deus, Deus ele responde do céu. Quando nós correspondemos à visão de Deus, aquilo que Ele está nos mostrando, Ele vai falar do céu. Porque a gente pode vir, queridos, à igreja a vida toda, mas se nós não tomarmos a nossa responsabilidade como igreja, Deus ele não vai falar. Amém? Queridos, estou quase encerrando aqui. O Luiz Hermínio ele conta uma história muito interessante, onde um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, olha, tem um pessoal que está indo na minha casa quase todo dia pedindo comida para mim. E parece que é só na minha casa, pastor. O Luiz Hermínio, nossa, que benção, irmão. Só que eu não dou. Porque se eu dar uma vez, eles vão vir todos os dias. Queridos, olha o que Deus está mostrando para essa pessoa. Muitas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade. Esse cara tem a grande oportunidade de manifestar o reino de Deus na terra. E o que ele fez? Ele recuou, ele abortou a sua responsabilidade. Por que justamente no meio de tantas casas na rua foi escolher justo a dele? Muitas vezes nós não estamos vendo o que Deus está mostrando. Aliás, nós estamos vendo, mas estamos fingindo que não estamos vendo. Sabe por quê, queridos? Porque isso implica, talvez, em nós ter que gastar o nosso dinheiro. Isso implica, talvez, de nós termos que manchar a nossa reputação, ficarmos preocupados com a nossa reputação. O que vão pensar de mim? Talvez isso implica de você ficar preocupado com o seu nome. Escute o que eu vou te falar. Aquele que preocupa com o seu nome, nunca poderá usar o nome que é sobre todo nome.
Aquele que se preocupa com o seu nome nunca poderá usar o nome que está sobre todo nome. E esse nome é Jesus. Você precisa mostrar interesse pela obra de Deus. Você precisa mostrar que você está na mesma visão do Senhor. Você precisa estar à frente. A Bíblia diz que Moisés, ele olhou, ele viu. E ele respondeu aquilo que Deus tinha mostrado. Só que muitas vezes nós desprezamos. O que está na sua mão? Êxodo 4, para encerrar. E versículo 1 e 2 diz assim, ó. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão e nem me ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Talvez você fale assim para você mesmo: poxa, mas justo eu não sou nada. Se eu falar, eles não vão me ouvir. Se eu falar, eles não vão me dar ouvidos. Porque quem sou eu? Eu não sei falar. Deus interrompe e fala: o que é isso na tua mão? O pouco para Deus é suficiente. Você lembra lá da multiplicação dos peixes? Era pouco que ele multiplicou. Por que não vai ser diferente? Por que vai ser diferente agora? E Moisés, quando Deus pega ali e fala para ele: lança a tua vara no chão. O que aconteceu? Virou uma serpente. E Moisés, ele se afasta, ele se assusta. O cajado, querido, representa o nosso ministério. O nosso ministério é para a terra. O nosso ministério é para servir. Só que muitas vezes nós não queremos, nós nos afastamos, ficamos com medo. Muitas vezes nós não queremos essa responsabilidade e ficamos com medo. E Deus pega e fala para Moisés pegar de novo. E a serpente vira a vara de novo. Deus está querendo dizer que nosso ministério só irá funcionar se nós ouvirmos a voz do Senhor. E no versículo 6 e 7, ele fala para Moisés: coloca a mão no seu peito. Agora tira. A mão dele fica podre, vira em lepra. O que eu entendo com isso, queridos? Assim como está o meu e o seu coração, assim também está o nosso serviço. Se o nosso serviço está ruim, se o nosso serviço está pesado, é porque o nosso coração está mal. O nosso coração não está conectado com o Pai. O que vocês têm na sua mão? É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer usar para que a sua igreja venha a crescer, para que você venha a crescer no seu reino. O papel da igreja, queridos, é ser transformadores de vidas. O papel da igreja, queridos, é transmitir a vida de Deus. É sair para fora. Mas para isso precisa haver um alinhamento. Para isso precisa haver uma resposta minha e sua. Tudo que Deus faz, Ele contou com um homem. Tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer, Ele contou com o homem. Não porque Ele precisa do homem, mas porque Ele quer que nós façamos parte do seu ministério. Ele quer que façamos parte da sua obra. Quando Ele mandou o dilúvio, Ele mandou um homem construir uma arca. Quando Ele fez a multiplicação dos pães, Ele mandou os seus discípulos fazer o serviço. Quando Ele mandou a praga no Egito, Ele mandou um libertador. Quando Ele... Tantas coisas, querido, que Ele fez, Ele contou com o homem. E Ele quer contar comigo e com você. Você está disposto? Só que para isso eu e você precisamos estar alinhados. Para isso eu e você temos que crescer na presença de Deus. Não há tempo mais de olharmos para as nossos mimimis. Não há tempo mais de nós ficarmos preocupados com as nossas coisas. O evangelho é de morte, queridos. Só há vida se você morrer. Primeiro tem que haver morte. Nós precisamos morrer dia após dia. Eu queria que você ficasse de pé.